Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos fazer a correção da aula 8. Eu peço que vocês abram a apostila na página 34. Aqui vocês tinham que fazer a leitura de uma reportagem. A biodiversidade está em queda livre. Descubra como podemos consertar isso. Então, esse texto falava sobre a biodiversidade das florestas dos trópicos e como ao longo dos anos, ela vem sendo afetada aí pelas ações humanas. Então, depois da leitura, vocês iam para a página 36 para fazer as atividades de interpretação. Eu li para vocês, sobre o gênero reportagem, sobre tema, sobre suporte, e vocês tinham então que descobrir isso no texto, qual era o tema, qual era o suporte publicado e tudo mais. Então vamos lá. O objetivo de uma reportagem é informar a respeito de determinado assunto. Ela explica algo que aconteceu, mas não precisa estar relacionado a um fato recente. Então eu posso falar de qualquer tema, Posso aí relatar, informar qualquer tema, mas não precisa ser algo do momento, algo que aconteceu na semana, no dia, algo recente. Exercício 1. Qual é o tema gerador dessa reportagem? Então, o tema é o fato de um colapso na biodiversidade mundial parecer ser iminente. Informação divulgada em um estudo publicado no periódico Nature. 2. Em que suporte essa reportagem foi publicada? O suporte é o portal da National Geographic, que publica seu conteúdo tanto em meio digital quanto físico, revista publicada. 3. As letras usadas na escrita do título da reportagem são maiores e mais grossas do que as usadas no restante do texto. Em sua opinião, por que há essa diferença? Então, há essa diferença? Sim. Espera-se, que vocês entendam que o objetivo é destacar o título. Então, é para chamar atenção ao assunto. Então, chamando a atenção, o assunto chamando a atenção, traz o interesse do leitor pelo restante do texto, ok? Então, as letras estão maiores e mais grossas? Sim. Por que essa diferença, Porque o título, ele tem que chamar a atenção para o assunto. Aí desperta o interesse do leitor. 4. No primeiro parágrafo da reportagem, há a afirmação de que os trópicos abrigam 80% de todas as espécies existentes no mundo e de que estas sofrem uma dupla ameaça. Qual é a origem dessas ameaças? Que ameaças são essas? São originadas pela influência humana, como a pesca excessiva e o desmatamento, e pelas agressões ambientais, como as secas e as ondas de calor originadas pelas mudanças climáticas. 5. De acordo com a reportagem, há relação entre a biodiversidade dos trópicos e a degradação da biodiversidade mundial? Sim. Justifique sua resposta. Porque os trópicos abrigam quase 80% de todas as espécies do mundo. Então, vai gerar a degradação da biodiversidade mundial. Depois, na página 37. Esse é um perigo previsto para um futuro longínquo ou próximo? Esse é um perigo previsto para um futuro bem próximo, caso não sejam tomadas medidas para deter e reverter tal colapso. 6. Que tipo de mudanças podem transformar a floresta tropical rica em biodiversidade em mero pasto pobre de espécies? Qual é o tempo previsto para isso e que ecossistemas serão distintos? Alterações nos padrões pluviométricos poderão provocar essas mudanças em menos de uma década. Os ecossistemas tropicais que serão atingidos. Lembrando que todas essas informações estão lá no texto. 7. Por que os trópicos foram escolhidos como cenário para o estudo de caso focalizado na reportagem? Porque abrigam 91% de todas as aves terrestres, recifes de coral oferecem recursos de pesca e proteção costeira para 200 milhões de pessoas, sustentam a precipitação em algumas regiões agrícolas mais importantes do mundo por causa da
umidade das florestas tropicais e da savana. E tudo isso abrangendo apenas 40% da superfície do planeta. Então, olha a importância. Então, por que o trópico foi escolhido para esse estudo? Porque ele tem uma importância enorme na vida de todos, né, mundialmente. 8. Quais são as causas da perda de espécies? Extração insustentável de recursos, mudanças climáticas globais e o consumo de recursos provenientes dos trópicos pelos países desenvolvidos, os principais responsáveis pelas emissões de carbono. 9. Os esforços locais serão suficientes para garantir a proteção da biodiversidade? E qual seria um caminho para a solução do problema? Não. Internacionais também, pois o comprometimento dos ecossistemas não se dá apenas localmente, como a reportagem evidencia. Em suma, esse caminho envolve ações maiores de conservação e redirecionamento do desenvolvimento para longe de regiões naturais. Então, não é um esforço só local, tem que ser um esforço global, né? Todos têm que colaborar aí para a preservação desses ecossistemas, ok? Exercício 10. De acordo com a reportagem que você leu, indique se as informações sobre esse gênero textual são verdadeiras, vocês coloquem o V, ou falsas, o F. Em alguns trechos é possível identificar a opinião de quem escreveu o texto, verdadeiro. Na reportagem, sim. Lembrando que na notícia não, tá bom? Mas na reportagem pode sim haver a opinião de quem escreveu. A reportagem informa um fato no momento em que aconteceu? Falso. A abordagem do tema apresenta poucos detalhes, ou seja, a informação é superficial? Falso. O título é objetivo? Verdadeiro. Ao ler o título, é possível saber o assunto da reportagem? Verdadeiro. A imagem está relacionada a uma informação contida no texto? Verdadeiro. Página 38 agora. Em resumo, em uma notícia, 1. Os fatos relatados são reais ou fictícios? Reais. 2. O redator expressa sua opinião sobre os fatos ou deve ser imparcial ao contar os fatos e não expressar sua opinião? Então, é a segunda. 3. Os textos devem ser curtos e relatar os fatos de forma direta ou extensos para explorarem muitos detalhes sobre o fato. Então, é a primeira alternativa. 4. A linguagem utilizada na escrita é informal, como em uma conversa entre amigos, podendo ser utilizadas muitas gírias, ou formal, sem utilizar gírias, pois o perfil dos leitores é variado. Então, formal. 5. Os fatos relatados são pessoais, tendo importância somente para as pessoas envolvidas no ocorrido, ou devem ter importância para a coletividade, seja de uma cidade, de um bairro ou de um setor da sociedade. Então, é a segunda, deve ter importância para a coletividade. 6. Os fatos relatados são atuais ou ocorreram há muito tempo? Na notícia são atuais. 7. Qual é a estrutura de escrita de uma notícia? Então, vamos lá. A estrutura é de uma pirâmide invertida. Apresenta as informações mais atrativas ao leitor em ordem de relevância. Título e subtítulo, também chamada de linha fina. Lead. Primeiro parágrafo que, de forma geral, responde às perguntas quem, quando, onde e o que. E corpo do texto, que amplia o lead e responde às perguntas como e por quê. Então, essa é a estrutura de uma notícia. Nós estudamos isso em páginas anteriores. Página 39. Em uma reportagem. Agora, vamos conhecer as características de uma reportagem. A linguagem utilizada na escrita é informal ou semiformal? Então, a correta é semiformal, sem a utilização de gírias, pois o perfil de seus leitores é variado. O conteúdo explora em detalhes um tema que pode ou não ter relação com o fato atual ou diz respeito a um fato ou situação atual. Então, ela explora um assunto que pode ou não ser um fato atual. 10. O repórter pode expor o fato relevando em alguns momentos sua opinião ou com imparcialidade e objetividade, sem expor detalhes. Então,
Então, ele pode sim colocar sua opinião. Então, é a primeira alternativa. 11. A voz que conduz o texto é exclusivamente a do repórter ou polifônica, pois várias vozes estão presentes no texto, como a de especialistas no assunto ou a de pessoas envolvidas nele. Então, ele é polifônica, tá? A voz é polifônica. 12. O discurso é direto apenas, pois o repórter relata o fato em questão, ou direto e indireto, pois a reportagem mescla esses discursos por causa da polifonia. Então, ele pode ser direto e indireto. E 13, né, conceituando aí, porque o autor de uma reportagem, diferentemente do autor de uma notícia, pode apresentar sua visão pessoal ao conduzir a narrativa de seu texto. O autor de uma reportagem investiga um viés do assunto, ou seja, uma abordagem que ele julga interessante e, desta forma, apresenta mais argumentos, fatos e elementos que comprovem esta ideia, tá? Então, aí está justificando o porquê. Então, vocês tinham que resolver até esse exercício da página 39. Encerramos por aqui, tá? Até mais. Tchau, tchau.